7 horas mais 28 minutos, hora certa para você nesse dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, e a gente vai falar um pouco a respeito desse assunto a partir de agora. Com ela, a Graziela de Oliveira Semenzati, ela é médica otorrinolaringologista e responsável pelo ambulatório de laringe do Hospital de Clínicas da Unicamp. Graziela, bom dia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui nesse Dia Mundial da Voz. Bom dia a todos os espectadores. Bom, vamos falar um pouco a respeito dessa data. Mais cedo, o repórter aqui do nosso programa falou sobre o Dia Mundial da Voz e muitas pessoas pensam que não precisam se preocupar com isso, porque assim como eu, assim como ele, não trabalham com a voz, né? Mas eu entendo que todo mundo tem que pensar um pouco com relação a isso e com relação a essa prevenção, né, Graziela? Perfeito. A gente entende que vocês têm um meio de instrumento para trabalhar, né? Vocês usam um canal de comunicação que é a voz. E esse dia é importante justamente para isso, para chamar a atenção os cuidados que a gente tem com a voz. Esse dia é muito especial porque é o Dia Mundial da Voz, né? Então ele não é comemorado somente no Brasil, é um dia internacional que chama a atenção para esses eventos da voz. Então, a patologia que mais chama atenção é o câncer de laringe. O câncer de laringe, se você diagnostica ele precocemente, você tem uma chance de cura de mais de 90%. Então, isso que é importante. Se você apresentar rouquidão por mais de 15 dias, você deve procurar um médico, de preferência otorrinolaringologista. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não se atentam com relação a isso. Você falou sobre rouquidão. E a gente está entrando num período do ano em que muitas vezes essa rouquidão ela pode aparecer, mas, como você bem disse, né, Graziela, se o sintoma persistir por mais tempo, é um sinal de alerta. Com relação ao câncer de laringe, é um tipo de câncer silencioso, que talvez essa seja a maior preocupação, né? As pessoas não conseguem identificar logo esse tipo de câncer? Exato. Ele é bem disfarçado. O principal sintoma é a rouquidão. Se ela persistir por mais de 15 dias, você deve procurar ajuda médica. Alguma coisa está errada. Então, esse é o principal sintoma. Outros sintomas são menos frequentes, como falta de ar, perda de peso, né? Agora, a rouquidão é um dos principais sintomas. Agora, para quem não trabalha com a voz, isso não significa que pode descuidar também, né? Vamos falar assim, para um geral, para a população, o que é o recomendado? A ingestão de líquido, de água, ajuda bastante, né? O que a gente pode fazer para manter a nossa voz, a nossa laringe ok, Graziela? Isso é o mais importante, né? Mesmo quem não trabalha com a voz, a gente sabe que uma boa hidratação é o ideal. A recomendação é em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Porém, também uma postura adequada, a gente não falar em ambientes muito ruidosos, isso você acaba esforçando a laringe. Então, aquelas pessoas que usam a voz em ambiente muito aberto, acaba esforçando. E no outro dia tá, né? Haja visto um cidadão comum que vai para um estágio de futebol e torce bastante e acorda no outro dia rouco, né? Então, isso é bem comum. Essas são doenças que ocorrem, que rapidamente já passam, a rouquidão passa em 2, 3 dias, né? Assim como uma gripe, um resfriado, tá? Não deixa de ter preocupação em restabelecer a voz rapidamente, porém não é uma coisa que é o intuito da campanha, né? Você ter aquela atenção para o câncer. Voltando nos cuidados, a gente também tem alguns alimentos que fazem piorar a voz. Por exemplo, o leite. O leite, muitas vezes, ele faz um muco entre as pregas e faz com que você realmente tenha uma sensação de algo e cause uma certa rugosidade na sua voz.
Alguns alimentos em algumas pessoas também podem dar refluxo, gerar um pouquinho de pigarrinho e acontecer de você também ter essa rugosidade. Então, são cuidados alimentares e cuidados posturais que fazem com que você tenha um hábito de voz adequado. Você citou a questão do câncer de laringe também, que é lembrado aí nesse Dia Mundial da Voz. E falando sobre esses cuidados que a gente tem que ter, eu fiquei pensando com relação ao tabagismo, se ele também influencia, né, para o surgimento desse câncer. A gente sabe que prejudica também as cordas vocais com o decorrer do tempo. Tem uma mudança, né, na percepção do tom dessa voz desse paciente, dessa pessoa que faz o uso de cigarro. Então, é um malefício que a gente já sabe, né, Graziela? Faz muito tempo que se fala com relação a isso. Para muitos é uma dependência, né? Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também, do tabaco, do tabagismo. Sim, o câncer, a maioria das pessoas tem relação com o tabagismo. Existe uma carga tabágica, como a gente chama, alta, tá? Então, o tabagismo é um dos principais fatores. Quando você associa o tabagismo ao consumo de bebida alcoólica, o etilismo, ele potencializa a laringe e ter o câncer, além das causas genéticas. Então, você também tem alguns estudos referindo causas genéticas como fatores de risco para o câncer de laringe. Com certeza. A gente tem que falar sobre isso, sobre cuidados e prevenção acima de tudo. Graziela, muito obrigada pelo bate-papo, trazendo aí algumas orientações importantes nesse Dia Mundial da Voz. A Graziela, que é especialista nesse assunto, médica otorrinolaringologista, conversando conosco nessa manhã. Um bom dia para você. Bom dia. E cuidado, espectadores, o slogan da campanha desse ano é Você em Alto e Bom Som. Com certeza. Um grande abraço para você. É isso, gente. Mesmo que você não trabalhe com a voz como nós aqui, você tem que cuidar dela. Se atente com relação ao que a Graziela disse, né, sobre a rouquidão. Se ela se prolongar por mais de 15 dias, busque um especialista para investigar o que pode estar ocorrendo. E cuide-se acima de tudo. 7 horas mais 35 minutos agora, 7h35.